com a nossa necessidade. A minha oração hoje pela manhã foi: Senhor, eu não conheço as tuas servas que vão estar ali, mas o Senhor escreveu a história de cada uma delas antes mesmo que elas fossem formadas. Então o Senhor conhece a cada uma, a necessidade de cada uma, o que cada uma precisa, e que eu possa ser instrumento do Senhor para levar a cada uma o que cada uma delas tem necessidade. Então eu creio que o Senhor te trouxe aqui nessa manhã. Antes de você pensar, eu vou sair da minha casa e eu vou lá na igreja, porque hoje foi marcado um trabalho pela pastora, eu vou porque eu preciso. Outra pensou, eu vou porque se eu não for, a pastora vai pegar no meu pé. Eu vou porque eu não tenho coisa melhor para fazer. Eu vou porque se eu não for, a minha amiga que me chamou vai ficar chateada. Porque esses são os pensamentos que vão permeando na cabeça de muita gente. Eu vou para ver o que vai acontecer. Eu vou para comparar um outro trabalho que eu fui. Sabe por quê? Porque quando Jesus reunia aquela multidão, eu gostei dessa poltrona aqui, linda, e deve ser macia também, depois eu vou sentar para experimentar. Quando Jesus fazia aquela reunião com aquele povo todo, tinha gente que ia por vários motivos, né? Eu vou lá porque Jesus tem palavras boas. Eu vou lá porque sempre que Jesus reúne as pessoas, acontecem algumas coisas. Tem gente que fica curado, tem gente que fica liberto. Eu vou lá porque ele faz um sanduíche maravilhoso de pão com peixe. Eu vou lá para comer. Eu vou lá porque eu vou encontrar com meu amigo. Eu vou lá porque a minha mãe não deixa eu namorar com o Joãozinho, e o Joãozinho vai lá, é a oportunidade de eu me encontrar com ele e de eu dar uma paquerada. Os motivos são N. Mas eu quero dizer para você que sempre que Jesus está presente numa reunião, aquele objetivo que parecia simples, que parecia ser um motivo para estar na reunião, ele vira secundário. Porque aonde Jesus está, alguma coisa sempre de especial acontece. E é o que vai acontecer aqui nessa manhã. Então antes, já é a palavra, mas antes da gente começar a entrar no texto que foi escolhido aqui para eu trazer para as irmãs nessa manhã, eu queria que a gente, assim, alegrasse os nossos olhos, e eu vou trazer umas ilustrações aqui para as irmãs sobre a ostra. A primeira imagem que a gente tem, pode passar essa. Aí todo mundo conhece, uma concha é a imagem bonita de uma concha limpa com a pérola lá no meio, né? Então você tem aí, ela não é assim, ela não tem essa característica. Eu trouxe por quê? Porque tem algumas pessoas que já viram como é uma concha, uma ostra por dentro, mas tem pessoas que não viram. E essa geralmente é a imagem que a gente recebe, que a gente vê de uma pérola dentro de uma ostra, já limpinha, já bonita. Você é uma pérola de valor. Aí você olha essa pérola dentro de uma ostra. Mas quando você abre uma ostra, essa é a imagem que você tem quando você vê as pérolas lá dentro. Olha, a ostra, apesar de ter essa casca dura, ela é um molusco. E o molusco é uma coisa mole. E aí dentro tem essa coisa mole. E quando você abre uma ostra, você tem uma coisa melequenta aí dentro, e você encontra essas pérolas aí. Você tem que abrir ela com uma faca especial, e quando você rompe essa ostra, você acha essa gosma aí dentro, e você tem que ir cortando uma película para você tirar as pérolas. Geralmente ela não tem uma pérola só, ela tem várias pérolas aí dentro. Então, aquela concha que a gente viu na primeira ilustração, a gente viu ali uma ostra trabalhada, uma concha bonita que foi encontrada, e aquela pérola foi depositada ali. Na verdade, quando você pega ela no fundo do mar, ela não está daquela maneira, ela é assim. A próxima imagem que a gente tem, essas aí são os diversos tipos de pérolas que a gente encontra. A gente pensa que a pérola negra é a mais valorizada. Não é, na verdade a pérola negra é a mais comum. E aí você tem várias outras cores de pérolas,
e algumas delas são mais raras. As pérolas rosas, por exemplo, e as azuis, elas são as mais raras. Parecem que foram coloridas, mas não foram coloridas. Elas são naturais. Próximo slide. Aí eu coloquei para as irmãs algumas joias feitas com pérolas. Presta atenção nesse buquê. Todo ele feito de pérolas. Pérolas pequenas, pérolas grandes, todas rebordadas. Irmãs, é muito importante que as irmãs prestem atenção nisso, porque isto compõe a mensagem. Próximo. Isso é um colar feito de pérolas. Muitas de nós gostaria de ter um colar desses. Algumas de nós usamos, outras de nós não usamos. Mas que a gente gostaria de ter um colar desse de pérola, nem que fosse para colocar em casa na frente do espelho e desfilar para lá e para cá, a gente gostaria. Os maiores reis e rainhas da história e os maiores joalheiros da história, dentre eles os mais tradicionais, e o mais deles é o Cartier, enriqueceu trabalhando e confeccionando joias de pérolas. Próximo. Um colar mais simples com 2 voltas. Próximo. Essa é uma pulseira de pérola rosa e diamante. Próximo. Isso é uma gola bordada com renda de linho e pérolas. Irmãs já viram aquelas golinhas que a gente põe por cima, às vezes de uma blusa simples, de uma camiseta de malha, que obviamente quem tem um bordado desse de pérola não vai colocar em cima de uma gola de malha, mas é uma joia feita de pérola. Próxima. Esse é um sapato rebordado de pérolas, todas elas pérolas originais. Próximo. Próximo. Olha, esse é um vestido de noiva rebordado de pérola. Temos mais uma. E a ostra que não produz pérola, a ostra que não pode ser aproveitada para se confeccionar, que não gera uma pérola que é uma pedra preciosa, respondam para mim, ela vira de novo, a ostra que não gera pérola preciosa, ela vira Muito bem, obrigada. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 17, versículo 14. Para eu preparar esses slides para as irmãs, eu vi muitos vestidos bordados, muitas joias de pérola, cada coisa linda. E tamanhos de pérolas diferentes. Jeremias 17, 14 diz assim: Sara-me, Senhor, e salva-me, Senhor, e serei salvo, porque tu és o meu. A palavra que está escrita aí, tu és o meu louvor. Uma das coisas que me chamou bastante atenção nessa passagem é que está escrito louvor e não cântico. Porque cântico a gente só faz com a boca. Você só canta com a boca. Agora louvor você faz com qualquer parte do seu corpo. Antigamente a linguagem de Libras, que é sinal, aquela linguagem de surdo-mudo, você só aprendia se você tivesse uma pessoa na sua família que fosse surdo-muda. Mas hoje em dia ela é cadeira obrigatória, inclusive em alguns cursos universitários e opcional em outros. Porque já se entendeu que a gente no dia a dia convive com essas pessoas. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver um grupo de surdo-mudo fazendo teatro. Um grupo de surdo-mudo louvando a Deus. Já viram? Já? Estão louvando a Deus sem
fala, porque você pode louvar a Deus de diversas maneiras. Você pode louvar a Deus com as suas mãos, com os seus pés. Você pode louvar a Deus com o seu olhar, desviando seus olhos do mal. Você pode louvar a Deus com seus ouvidos, poupando seus ouvidos de ouvir aquilo que não agrada. Você pode louvar a Deus de várias maneiras. E é isso que Jeremias diz, porque Jeremias aqui, ele está sendo caluniado pelo povo, porque ele é considerado profeta chorão. Ele está sendo ferido, ele está sendo debochado, porque ele crê na esperança de Israel. Ele tem uma fé ainda que falha, porque nós temos fé e às vezes a nossa fé balança e Deus compreende. Por isso a Bíblia diz em Lamentações de Jeremias que as misericórdias de Deus não têm fim, elas se renovam a cada manhã, porque a palavra misericórdia vem de cardio, coração, e de miséria. Deus sente as nossas misérias no seu coração. E porque Ele sente, Ele então renova as suas misericórdias todos os dias sobre a nossa vida. Então, ainda que a sua fé tivesse em alguns momentos solitária, ele não desistia porque ele cria que Deus ia enviar a solução. Por isso ele chorava, pedindo a Deus graça e força, e era desafiado, como às vezes nós somos. Seu coração estava ferido, e ele dizia: sara-me, Senhor, porque se o Senhor me sarar, eu serei sarado. Israel está perdido, e eu estou perecendo, mas se o Senhor me salvar, serei salvo, e contigo estará o meu louvor. Porque há feridas, porque há máculas, há calúnias que te impedem de cantar. Mas você não pode esquecer que às vezes você não consegue cantar, mas você pode louvar. Porque às vezes estão querendo barrar você de caminhar com as suas pernas. Mas a nossa irmã falou aqui que você pode respirar. E quando você respira, tem fôlego, você pode louvar a Deus, porque a Bíblia diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Às vezes alguém quer te impedir de louvar a Deus com as suas mãos, porque você pode exercer um trabalho na obra de Deus e que você use as suas mãos. Você não pode usar as mãos, mas você tem suas pernas. E se de todo impedem a você de servir a Deus com as suas mãos e as suas pernas, você tem a sua mente. Você pode servir a Deus com a sua mente, porque o Salmo 103, ele diz que a gente voa. Mas às vezes, irmãs, há tempos que nós não conseguimos voar. E nós temos que correr. Mas há tempos que você não consegue nem voar e nem correr. Você tem que andar. E há tempos que você nem voa, nem corre, nem anda. Você tem que se arrastar. Mas às vezes você está tão ferido que você diz: já que eu não posso voar, eu não vou correr. Já que eu não posso nem voar e nem correr, eu também não vou andar. Já que eu também não posso nem voar, nem correr e nem andar, eu também não vou me arrastar. Mas não foi isso que Jeremias disse. Ele disse: o teu louvor estará comigo. Não importa se não vou, eu corro. Se eu não vou, eu ando. Se eu não ando, eu me arrasto. O que isso tem a ver com a ostra? Algumas de nós costumam dizer: eu não entendo. Por que é que eu sirvo a Deus? E a maior parte do tempo que eu sirvo a Deus, eu sofro.
que a maior parte da minha vida eu passei sofrendo. Por que é que eu vivo tantas decepções? Por que é que fulano, ciclano e beltrano vive desfilando no salão e é balão de ar? Se vier com um alfinete, ele faz pum e explode. E eu que tenho conteúdo, estou aqui. Por que é que meus irmãos, meus primos, meus tios, meus pais, meus parentes, o fulaninho, o ciclaninho, o beltraninho, vive de aparência? E parece que todo mundo olha ele. E eu que sou sincero, não sou visto. Preste atenção. Queridas, a Bíblia explica tudo. Quanto menos a gente lê a Bíblia, mais perguntas a gente faz. Menos a gente entende as coisas. Mais feridas não cicatrizadas a gente tem. Porque Bíblia é boca de Deus aberta ou fechada. Isso aqui não é um livro qualquer. As pessoas dizem, isso aqui, ó, é um livro qualquer. Não é. Isto é Bíblia, aberta ou fechada. Eu já entrei em lugares com este livro qualquer fechado e os demônios iam caindo. Eu nunca entrei com um livro de direito, um livro de psicologia, um livro de filosofia em algum lugar e vi demônio cair. Mas com esse aqui eu já vi. Isso aqui não é um livro qualquer. Eu já entrei em lugares com gente fortemente armada. E com livro de filosofia e de psicologia, eu tinha que me identificar. Agora com esse aqui dizia, é crente, deixa passar. Isso aqui não é um livro qualquer, não. Isso aqui é a palavra de Deus. Se estiver perto de você, fala no seu ouvido, conforta seu coração, apta para ensinar, para redarguir, para instruir em juízo. Por quê? Eu fiz questão de te mostrar essas joias, porque todas essas que eu te mostrei são verdadeiras. Uma ostra, ela vive cerca de 30 anos. E para ela produzir uma pérola, ela leva pelo menos 10 anos. Um terço da vida dela. A ostra produz uma pérola da seguinte maneira: acontecem os temporais, acontecem os vendavais no meio do mar. E quando esses temporais acontecem, porque você hoje vai receber, algumas irmãs já ouviram várias pregações sobre pérola, mas essa você nunca ouviu. E quando vem aqueles temporais, não é que cai um grãozinho de areia lá, tem que ter um temporal. Depois que tem um temporal forte e tem um vendaval lá no fundo do mar, vem um grão de areia, mas não é um grão de areia qualquer. Tem que ser um grão de areia que tem uma espécie de um corte afiado de uma maneira, porque a casca da ostra, ela é grossa. Aquele grão de areia tem que vir de uma maneira que perfure a casca grossa da ostra. Perfure a casca grossa e perfure o molusco. Você vai entender já já.
atrás. Essa aí a gente não quer virar comida, a gente quer a pérola. Perfura e entra no molusco. Ali dentro daquele molusco existe, a outra figura é melhor, que mostra pra gente melhor, a próxima. Isso. Dentro da parte do molusco, tem uma substância chamada nácar, que é uma substância brilhosa e perolada, já que a gente vai falar de pérola. Aquele grão de areia, quando cai ali, ou uma bactéria que vem junto com aquela tempestade, não, a parte das vezes é um grão de areia, fica ali. A ostra sente dor, porque aquilo é como se fosse o coração da ostra. Se aloja lá. E ela, para se proteger, ela cobre aquilo, endurece. Mas ela continua sentindo dor. Os anos vão passando e ela cobre de novo. E cobre de novo. E cobre de novo. E cada cobertura daquele nácar faz aquela pedrinha de areia ficar maior e mais brilhante. E conforme aquilo vai crescendo, vai ficando cada vez bonito, mais bonito, até que ela vai parando de sentir dor. E como já tem um buraquinho feito, começam outros vendavais a virem e outros grãos vão penetrando. Preste atenção. Nossa vida. Nós estamos muito bem levando a nossa vida. De repente vem uma tempestade. Alguém fura o nosso coração. Se aloja ali alguma coisa que dói. E a gente imediatamente, o que acontece com a luta da nossa vida? A gente se protege. E a gente endurece. Agora existem duas formas da gente endurecer. A gente pode endurecer e dizer assim, a partir de agora, eu vou tratar igualzinho todo mundo que me trata dessa maneira. Esse não tem a boca de Deus no seu ouvido. Se torna talvez uma pérola comum, uma pérola negra. No sentido da pérola ali, que é a mais comum. Fulano foi mal criado comigo. Eu agora não sou mais bobo não. Não carrego mais desaforo para casa. Bateu? Levou. Ou eu posso me transformar numa pérola. Seja ela branca, seja ela rosa, seja ela negra, seja o que ela for, mas uma pérola. Porque eu vou ter valor. Me humilhou, eu sei o que é ser humilhado. Vou ter amor e não vou humilhar ninguém. Porque é muito ruim ser humilhado. É muito ruim ser discriminado. Porque a pérola, ela sente dor e se protege, mas com o passar dos anos, ela vai transformando o sofrimento em beleza e em preciosidades. Mas repare bem, porque vem um outro temporal. Aí a gente diz assim, eu não sei porque é uma luta em cima da outra. Porque Deus quer transformar em você num recipiente de pedras preciosas. É por isso que vem uma luta atrás da outra. Porque você precisa produzir uma pérola depois da outra. E nenhuma pérola dentro da ostra é igual à outra. Elas são diferentes, elas têm tom diferente. Porque nenhuma luta, nenhuma tempestade é igual à outra. Primeiro ponto. Quando chega no século XVIII, as pérolas elas eram tão preciosas
A rainha Elizabeth I, ela tinha um colar que esticava o pescoço dela aqui em cima, os cabelos, os bailes mais luxuosos do passado, as mulheres ostentavam pérolas, porque é a pedra preciosa mais natural que tem. Ela vem pronta, só precisa perfurar. O diamante, ele vem bruto, ele precisa ser lapidado. Então, até os homens inventarem as peças para poder lapidar os cristais, as pedras, quem brilhava eram as pérolas. Mas ninguém quase podia comprar pérolas, a não ser as pessoas que tinham muito dinheiro. E aí, no século XVIII para o século XIX, um japonês teve uma brilhante ideia. Vamos fazer pérolas em lugares, ambientes controlados. Ele começou a pegar as ostras, colocar as ostras, abrir um pouquinho as ostras, fazer pequenos orifícios, cortar as ostras e implantar no interior dessas ostras pequenas bolinhas de plástico. Colocava essas ostras todas numa rede, levava para o alto mar e deixava as ostras ali sofrendo. Isso acontece até hoje. E em 3 anos, a ostra produz uma pérola. São chamadas pérolas artificiais. Então, você olha uma pérola no pescoço, no brinco, ela parece pérola preciosa. Ela brilha igual pérola preciosa. E você olha desfilando no salão, colar de pérolas. A diferença está no preço e no lugar onde você compra. É pérola. E da região onde você compra. Mas não é pérola original. Porque ela levou no máximo 3 anos para ser produzida. Aquela ostra não sofreu o suficiente. Não foi do grão, imagina o tamanho do grão de areia e o tamanho de uma bolinha de plástico para ser recoberta de nácar e virar pérola. Quase todas as pérolas que você tira de uma ostra original, ela é preciosa. Em 100.000 pérolas artificiais, uma é preciosa. Quando você vai bater, uma quebra, a outra resiste. Quando você vai fazer teste de pureza, uma é reprovada, a outra é aprovada. Quando você vai fazer o teste de valor, uma é muito cara e a outra é barata. Sabe o que é que eu quero te dizer com isso? Que apesar das tempestades, apesar da tua casca, do teu coração ter sido ferido tantas vezes, na hora do controle de qualidade, quem vai passar é você. Porque foi você que passou pelas tempestades. Foi você que passou pelos vendavais. Foi você que ficou no fundo do mar alto. Foi você que foi provado. Foi lá a tua essência que sentiu dor. E a maior parte do tempo, quem foi provado foi você. Aquilo que está desfilando parecendo que não é. Porque existe uma coisa chamada essência. E eu quero te dizer que quando Samuel foi lá e escolheu o novo rei de Israel, que Deus não escolhe pela aparência, Deus não escolhe pelo pouco tempo, Deus está interessado em pessoas que tenham essência, qualidade, coração puro, espírito reto.
Tem cara de pérola. Tem aparência de pérola. Tem o rosto bronzeado e queimado de trabalhador de campo. Mas é que ia para o campo e ficava se bronzeando, não tomava conta de ovelha. Só tinha cara. O homem olha de um jeito. Botou lá, Urim e Tumim, luzes e perfeições, não convergiu. Já foi todos, não estou entendendo nada. Deus deixou ele orar, olhar todos. Olha, isso é profético. Oh, glória a Deus! Deus às vezes deixa o homem chegar até o final e você fica questionando Deus. Não estou entendendo, não estou entendendo. Deus não quer te explicar nada. Para de bobeira, vai botar o joelho no chão. Porque Deus deixou Samuel passar por todos os filhos. Samuel era profeta, era juiz e sacerdote, mas era homem sujeito a engano. Receba. E quando ele chegou no final, Deus disse: Samuel, eu não vejo como o homem vê. Eu olho a essência, eu olho o temporal, eu olho o vendaval, eu olho o ferimento que foi feito. Eu olho o tempo que levou. Juliana Bachuricanta, Amanara Bachona, Glória! Glória a Deus! Bíblia diz que Davi era ruivo, provavelmente fugia do sol, porque senão ia ter câncer de pele. Está pensando que a Bíblia, que Deus não é dermatologista? É sim! E Davi era ruivinho, provavelmente pegava o sol, ficava lá esturricado. Era um pastor, o pastor era ele. Mas procurava a melhor sombra que tinha, embaixo de uma pedra, embaixo de uma caverna. Arrumava lá uma água para se refrescar. Mas peraí, esse não tem marca de sol, esse não tem marca de pele queimada. Mas esse é o pastor, esse que foi forjado, esse que é pérola de verdade. É esse que eu quero, porque esse é o homem segundo o meu coração. Quanto mais ferido você é, quanto mais ferido você for, maior é a sua preciosidade. Não adianta você ficar desejando: Jesus, eu queria ser igual fulano. Porque preciosidade está ligada a ferimento. Intimidade com Deus está ligada à marca. Não tem outro jeito. É muito lindo cantar. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Verdade. Já pisou lá? Aleluia. Tem que ser marcado, senão não pisa. Senão não pisa. Muita gente
achou um monte de pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo que ele tinha para comprar aquela pérola, que era a maior de todas. Ai, irmã, se todas pudessem entender do que eu estou falando. Por que é que Jesus é a pérola de maior valor? Você sabe por quê? A maior pérola que existe no mundo hoje tem 44 quilos. O homem que achou essa pérola, numa ostra gigante, se eu não me engano, foi na Indonésia. Ele não sabia o valor econômico que essa pérola tinha. Ele guardou embaixo da cama dele para cortar o azar. Guardou anos essa pérola embaixo da cama. E aí, depois, como virou um estorvo, ele foi e entregou para a prefeitura para guardar como... botar lá no museu. Aí o prefeito, achando que a pérola era bonita demais, mas é uma pérola toda trabalhada, na verdade é uma escultura. Aí chamou lá uma instituição de patrimônio e tal, e está no museu essa pérola. Um valor que não se pode medir, inestimável. Mas Jesus vale mais do que ela, porque ninguém sofreu igual a ele. Você foi traído? Presta atenção. Jesus, quando chamou Judas, Judas já era ladrão. Quantas vezes a gente é traído na família? A gente não é traído por inimigo, porque você olha para o sujeito e diz assim, essa pessoa aí não é confiável não, isso aí eu não posso confiar. Se ele te dá um golpe, você diz, eu já estava esperando. Sabe quem te trai? Aquela pessoa que você gosta, aquela pessoa que você confia. Já que a gente está numa coisa de igreja, aquele irmão que é teu braço direito na igreja, aquele irmão que trabalha contigo. Quando você diz assim, graças a Deus, achei uma pessoa que está junto comigo. Quando você menos espera, decepção, tempestades, perfurando a ostra, lá no seu coração. Jesus era um sujeito, no bom sentido, popular. E quando ele chama Judas, diz, beleza, entrei. Vou ficar famoso, estou andando com ele, vou ficar famoso. Mas Jesus já tinha sido ferido tantas vezes, porque a história dele com relação ao ministério para a salvação começa aos 30 anos. Mas Jesus tem uma longa história até os 30 anos. Deus tem promessa na sua vida. Olha como que Deus vai amarrando aqui o que Ele tem para fazer nessa manhã. E talvez você diga assim, Senhor, o Senhor falou. Cadê aquele momento? Porque há momentos em que o nosso ministério eclode. Mas não é porque não chegou aquele momento que seu ministério não está acontecendo. Porque Deus está te forjando. E ele está acontecendo de outras maneiras. Porque é necessário para chegar naquilo que Deus falou. Então Jesus durante 30 anos teve ministério. Você não vai achar escrito na Bíblia, que é um livro para instrução de salvação. Autor é Deus, tema central é Jesus Cristo e a salvação, e o intérprete é o Espírito Santo. Agora você vai achar em outros manuscritos históricos, nos anais hebraicos, você vai achar lá várias histórias de Jesus, lugares, aldeias por onde Jesus passou. Isso não tem valor religioso.
chega próximo à traição, Jesus diz: aquele que me trai, mete a mão no prato. Todos estão metendo a mão no prato. A passagem, aqui tem uma passagem dos evangelhos sinóticos que centraliza em Judas. É apenas a ótica do escritor. Mas na verdade lá todos metem a mão no prato, é a cultura. E a ênfase que se dá aqui é que quando Judas está com a mão no prato, pergunta: porventura sou eu, Senhor? E Jesus é ético, Jesus não diz: é você. Mas olha, Jesus sendo ferido porque já sabia, e ninguém é bobo. Quando você tem um pouco de psicologia, você tem um pouco de experiência na vida, você sabe muito bem quem é que está lidando com você. Você finge que não vê, e essa é uma das maiores virtudes do crente, é ver e fingir que não vê, ouvir e fingir que não ouve, poder falar e ficar quieto. Você pode falar, pode dar aula, pode dar show, pode dar lição de moral, mas fica quieto, deixa Deus trabalhar. Acorda se enrosca sozinho. Nada há em oculto que não venha a ser revelado e ser providenciado. Quando chega na hora de Deus abater, ninguém fica de pé. Quando chega na hora de Deus exaltar, ninguém segura. Que isso? A gente querendo um Deus vivo ou não? Ele não é homem para mentir? É só esperar o tempo. Não queira ajudar não, que você vai passar vergonha. Quem vai cair é você. Ao invés de ser exaltado, vai cair. E na hora, Judas vem para Jesus, dá um beijo no rosto dele. E ele diz: amigo, aqui vem. Aí tem aquele que diz: eu não consigo não, eu não sou falso. É falso sim. É falso sim, porque você não faz nessa situação, mas faz em outra. Tá de cara virada. Gente, eu vou falar, Deus tá mandando. Tá de cara virada pra irmã. E aí, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Mentira, mentiroso. E aí, o que eu vou fazer, irmão? Eu vou dizer que está tudo mal? Não, vai orar, vai jejuar. Jesus, me perdoa, limpa meu coração. Meu coração dela não é o meu, que a mágoa está em mim. Quem está sofrendo é você, a ostra é você que tem que produzir a pérola. Não é ela, não. Vai dar pérola para ela, está perdendo a chance de virar preciosa. Aí ela vai virar pérola, vai ter prejuízo, vai ficar com inveja. Porque ela fez isso comigo, ainda virou pérola, está desfilando no salão e eu estou aqui. Então não perde a chance. Quer ver outro ferimento? Jesus diz assim: um dia antes, é chegada a hora do Filho do Homem. Vai ser entregue aos homens e vai perecer. Pedro chega para Jesus e diz: de maneira alguma, o Senhor é meu amigo. De jeito nenhum. Se for o caso, eu morro no seu lugar. Mas o Senhor não vai morrer, não. Sou valente, sou bom de espada, conosco ninguém podosco. Chegam os soldados, quando Pedro vê, pega a espada, arranca a orelha de Malco. Queria aparecer, não queria defender Jesus coisa nenhuma. Ele queria no dia seguinte aparecer no jornal. Simão Pedro defende Jesus. Olha, tem gente que... Prudência, hein? Tem gente que parece que está lutando por você. Tá não, tá? Não tá não. Tá querendo brilhar na tua frente. Seja simples como a pomba e prudente como a serpente.
Jesus entendeu isso. Jesus está falando, né? Jesus foi lá, pegou a orelha de Malco, botou no lugar. Aí o Pedro valentão e todo mundo some. Jesus vem lá todo estrupiado, todo arrebentado, todo lanhado, todo ferido. Pedro está lá, a escrava diz: tu é um deles, né? Tua fala está dizendo que tu é lá daquela. Não sei quem é, não. Está falando lá, e vem lá um servo e diz: ó, criada falou que tu és um deles. A tua fala te denuncia. Não sei quem é. Diz a Bíblia que na terceira vez, Jesus vem andando, todo troncho, acorrentado, machucado, ensanguentado. E Jesus para diante dele. Pedro se levanta e diz: tu és um dele, tu andava com ele. Ele olha no olho de Jesus e diz: não conheço este homem. Ferido nos seus sentimentos, muitas vezes. É por isso que Jesus é a pérola de maior valor. E eu quero te dizer nessa manhã, eu não conheço sua vida. Eu não sei quantas pérolas você já produziu. Eu não sei que areias foram essas que entraram na sua casca e te endureceram. Mas eu quero te convidar. Se esse endurecimento foi um endurecimento que fez você ficar insensível, que fez talvez você ficar amargurada, é administrando os conflitos. Tema dessa palavra nessa manhã. O que é administrar? É você separar. Sara-me, Senhor, e sararei. Às vezes são palavras no meio dessa luta, desse ferimento, que são lançadas sobre a nossa vida, mas sobre toda palavra amarga, de maldição, que pode ter sido falada, que pode ter sido lançada, maior é Jesus. Maior é Deus que transforma todas essas amarguras, todas essas dores, numa pérola verdadeira. Não é numa pedrinha de plástico inserida que leva pouco tempo. É por isso que você está tanto tempo nessa prova. Mas chega um tempo que Jesus tira a pérola, a pedra, ela é aberta, a ostra é aberta. E depois que ela é aberta e a pérola é retirada, ela vai para a mão de um ourives. E o ourives trabalha nessas pedras. E ele começa a montar a joia. Eu não sei que joia que o Senhor vai montar de você, o que é que ele vai fazer. Mas o que eu sei dizer é que depois que ele monta a joia, ele dá um destino e essa joia vai para lugares. E eu não sei que lugares, mas ele já deve ter falado para você que lugares ele vai te levar, que lugares ele vai te colocar, que formas ele vai dar em você. Eu não sei se é perto, eu não sei se é longe, eu não sei como é que o Senhor vai trabalhar com você. Deus falou muito comigo nessa mensagem. Nós não podemos entregar mensagens que não falem conosco.
Deus precisa trabalhar conosco, que trazemos a palavra, para depois repartir ela com quem vai receber. São muitas feridas, irmãs, ao longo dos anos que nós que servimos a Deus passamos. E novas feridas sempre, mas todas elas são para a glória de Deus. Todas elas são para o nosso aperfeiçoamento, porque nós vamos encontrar na frente pessoas que vão precisar daquilo e você vai dizer: estou cicatrizada. E o nácar cobriu isso. Jesus pegou essas pedras e trabalhou. Jesus pegou essas pedras e aperfeiçoou. E mais que isso, eu peguei todas essas pérolas, coloquei ao pé da cruz, e a pérola de grande valor é que brilha na minha vida. Fique de pé em nome de Jesus. Eu vou fazer algumas orações aqui nessa manhã. Tem alguma irmã aqui no teclado? Que toca no teclado? Uma pessoa aqui para fazer um fundo para gente? Pode ser. Só para fazer um fundo para gente. Eu vou fazer aqui algumas orações, irmãs. E eu queria fazer assim, olha, eu estou aqui ministrando e o Senhor está me falando algumas coisas. Primeiro, eu queria fazer uma oração por aquelas irmãs, aquelas pessoas que estão aqui e que eu estou falando e Deus está me mostrando que elas pensam assim: eu fui ferida, estou ferida e não consigo ver esse ferimento como uma transformação em pérola. Eu ainda tenho mágoa e não consigo ver isso como uma coisa boa. Todo o tempo que eu estava falando, essas pessoas, não são muitas, mas tem algumas, pensavam nisso. Eu quero que isso seja transformado numa pérola para a glória de Deus. Servem a Deus,